Depois de salvar um caçador que estava com a perna presa em uma armadilha, eu recolhi algumas frutas no meio do caminho. E nisso, encontrei um fotógrafo tentando tirar foto de vários predadores no meio da floresta. Enquanto ele explicava um pouco sobre a sua profissão, um coiote sorrateiro acabou roubando a sua bolsa. Então fui atrás do coiote para recuperar a bolsa para ele. Ao recuperar a bolsa, eu a entrego e sigo meu caminho. E nisso, peguei uma chuva da gota serena no meio do caminho, meu compadre. Então decidi ficar na estação de trem, esperando a chuva passar. E aí, quando a chuva passou, peguei o meu cavalo caneca e segui meu caminho, até chegar em um rio para me lavar. E aí, quando eu tava me lavando aqui no riacho, percebi que tinha alguém me observando lá de cima do morro. Aí, meu compadre, fui até lá para ver quem era que tava me olhando. Chegando lá, descobri que era um tal de explorador, um cara que vive pelo mundo viajando em busca de tesouro. E como ele já ia viajar no dia seguinte para a Índia, ele me vende um mapa de um tesouro que estava escondido aqui pelo local. Em seguida, encontro um tal de colecionador de cartas aqui na estação de trem, que me promete uma boa grana caso eu mande uma coleção dessas cartas para ele. Saindo da estação, eu pego a minha égua e vou para a cidade. Só que quero ir pela rota do rio, então acabo sendo emboscado no meio do caminho. Depois de derrotar os assaltantes, acabo ficando gravemente ferido. Então lavo meus ferimentos aqui no rio e tomo os remédios, e em seguida arrumo um acampamento para descansar. Mais um dia se inicia. E com ele, vem as chuvas marcando mais um fim de temporada de verão. Aproveito que a lavareda do fogo ainda não se apagou e asso um pedaço de carne para comer no café da manhã. Terminando de encher o bucho, desarmo o acampamento e aproveito para dar uma olhada na pequena cidade ao lado que acabou sendo toda incendiada. Como não sei o que me espera no meio dos escombros, vou com a minha arma engatilhada para me prevenir de eventuais surpresas. Em meu revólver só me resta 5 balas e por isso tenho que ter o máximo de cautela para saber usá-las da maneira correta. Mas pelo visto, tudo limpo por aqui e por isso aproveito para dar mais uma olhada pelos escombros do local para ver se ainda consigo encontrar algo de valioso que não tenha sido queimado pelo fogo. O primeiro local é onde ficava o salão da pequena cidade. Na parte térrea do salão, não sobrou nada, apenas cinzas em meio aos escombros. Decido então subir até o primeiro andar. Talvez tenha ficado algo que o fogo não conseguiu queimar. E veja só que interessante, não é que realmente encontrei alguns objetos em uma das janelas? Em cima do parapeito estava um pequeno frasco de tônico, uma carteira de cigarro de primeira e uma carta de colecionador. Saindo dos escombros do salão, chegou a vez de ir no segundo edifício menos prejudicado pelo fogo, a delegacia do xerife. Ao entrar, me deparo com quase tudo transformado em cinzas, menos um local, o balcão do xerife. E embaixo dele encontro algo bem interessante, um cacifo, que ao abrir, encontro uma barra de ouro. Agora, vamos ver o edifício menos prejudicado pelo fogo, as celas onde ficavam os prisioneiros. Antes de entrar no local, paro e reflito e chego a uma conclusão, que é melhor se prevenir do que remediar. Na cobertura de um lado da porta, tento olhar várias vezes através da brecha do portão, mas não consigo ver nada do que tem lá dentro. Já depois de ter passado para o outro lado da cobertura, decido abrir o portão. E ao entrar, me deparo com um prisioneiro morto, agachado na frente da sua cela. Na segunda cela, sua porta encontra-se aberta, com um prisioneiro morto em cima da sua cama. Curioso, entrei na cela e encontrei um mapa ao lado do cadáver. Analisando os desenhos feitos no mapa, chego à seguinte conclusão, que a primeira imagem mostra uma cidade evoluída, com fábricas e um porto de navio cargueiros ao lado, e isso me leva a 2 lugares que são assim. O primeiro é na cidade de Blackwater e o segundo é na cidade de Saint-Denis. Agora, só preciso saber em qual das 2 cidades fica esse porto de navio cargueiro, e assim poder decifrar o restante do mapa e encontrar o tesouro. Ao sair da penitenciária, encontro o tempo limpo, com poucas nuvens no céu, e como já estou com as minhas roupas molhadas, decido ir até o rio e tomar um banho agora pela manhã.
Ao terminar o banho, visto uma roupa um pouco mais quente, pego meu cavalo Caneco e sigo viagem em direção à cidade de Valentine. No caminho, encontro um homem que, ao me ver, me explica um pouco sobre as plantas que podemos encontrar e que podemos usar elas de várias maneiras diferentes. Inclusive, uma das maneiras é de consumir diretamente essa planta chamada tabaco indiano, indicada para melhorar a nossa concentração. Well, plenty left here if you're interested. Acreditando na conversa dele, pego algumas plantas e guardo elas em minha bolsa, para poder usá-las depois e ver se realmente funciona como ele disse. Bem perto aqui do local onde peguei as plantas, encontro uma pequena floresta incendiada, com todas suas árvores totalmente queimadas. Seguindo floresta adentro, com seu chão todo carbonizado, avisto algo de longe, acho que é uma carroça. Ou pelo menos o que restou dela. Ao analisar melhor o local, tinha algo a mais do que só uma carroça toda queimada. Percebo que havia um acampamento, na qual o único objeto que restou intacto foi um cacifo, que ao abri-lo, encontro alguns itens, que vai me servir bastante mais tarde. Como achei interessante essa floresta, decido deixar ela registrada em meu diário, em forma de desenho, como eu sempre faço. Agora que já peguei e fiz o que eu queria aqui no local, é hora de seguir viagem até a cidade de Valentine. Mas quando eu já estava quase chegando na cidade, avistei algo bem interessante. Quando vi, quase nem acreditei. Até peguei o mapa para ver se realmente era verdade. Encontrei a montanha com um formato de dedo apontado para cima, que tinha sido desenhado no mapa. Sem acreditar no que eu estava vendo, meu compadre, olhei até umas 4 vezes para ver se realmente era verdade. Sabendo que de certeza esse era o local, fui até lá com o mapa para pegar o tesouro. Subi a montanha com o Caneco e minha égua acompanhando tudo de perto, e ao chegar no topo, encontro um acampamento abandonado, possivelmente do cara que criou o mapa. Colho algumas plantas raras e desço em uma pequena grota que tem aqui do lado. O local para chegar até onde o tesouro está escondido é de difícil acesso, mas eu consigo dar um jeito e chego até lá. Em uma pequena fenda na montanha, encontro um colar de joia e um segundo mapa, que ao abri-lo, descubro que a próxima jornada será ao norte, aonde ficam localizadas as fontes termais. Já com a segunda localização guardada em minha bolsa, agora é só sair da beira desse precipício, trocar de roupa e descer dessa montanha com o Caneco e minha égua. Na chegada próxima à cidade de Valentine, escuto um tiroteio, e como já estou quase sem munição no meu revólver, decido pegar minha carabina, se aproximo de onde está acontecendo o tiroteio e vejo que é uns capanga de uma gangue, que está atacando um pequeno proprietário de uma casa local. Com todos derrotados, vou até o dono da casa e pergunto se ele não se interessa em fazer negócio comigo na minha égua. Ele me diz que está sem dinheiro no momento e que está até colocando seus filhos para construir a casa. Então desejo a ele um bom dia e parto em direção à cidade para procurar com quem eu possa negociar. Assim que chego na cidade, tento me comunicar, mas sou recebido a balas. Durante o tiroteio, ainda sou atingido por um tiro de raspão em minha mão, mas nada muito grave. Agora, com os ânimos mais calmos, vou pegar minha égua e levar ela até o estábulo. Mesmo derrotando os 2 caras que atirou em mim, ainda teve um cara que ficou me encarando, então decidi resolver isso com ele na base do duelo. You the local hard man, huh? Curioso, fui até o cara e vi que pegou apenas um tiro dos 2 disparos, o que me fez perceber que a minha arma tá muito enferrujada, que além de deixar os seus disparos mais lentos, acaba também deixando ela bem mais fraca.
Pronto, meu compadre, agora que ela tá limpa, consigo acertar alvos até de uma longa escala. Pegando a minha égua, levo ela até o estábulo e faço um negócio em outro cavalo. Escolho um nome bacana para ele e já saí para dar a primeira volta com ele aqui pela cidade. Coloquei o furico no tronco e fui até o bar. Chegando aqui, comi um amendoim, pedi uma cerveja. E foi aí que chegou esse cara e me reconheceu de um outro dia. Ele me reconheceu de uma briga que peguei outro dia com um cara chamado Tommy, um valentão aqui da cidade. Ele me fala que depois daquela briga, o cara não foi mais o mesmo e que só vive agora pelos cantos murmurando sem ninguém entender nada. Anyway, cheers to you, mister. I'll leave you to your drink. Bom, depois de tomar a minha cerveja, decidi ir até o barbeiro que fica aqui no bar e mandei ele deixar o meu bigode na régua. Better than you hoped, I bet. Agora que já tava com barba e cabelo cortado e já era meu dia, comprei também um almoço pra sair de bucho cheio. Pronto, meu compadre, serviço completo. Agora só falta achar um emprego pra ganhar uma boa bufunfa. E como eu ouvi uma galera aqui no bar falando que estava precisando de alguém para trabalhar como entregador, eu fui até o cara para começar a trabalhar. Chegando aqui no cara que organiza as encomendas, ele me perguntou como que eu quero fazer a primeira entrega, se vai ser uma longa, perto ou média distância. Eu escolho de início uma com a distância média, para saber mais ou menos como que funciona o negócio. E em seguida, ele me entrega a carroça que eu tenho que levar. Os cavalos que estão puxando a carroça ainda não aprenderam a trabalhar juntos muito bem, mas com muita paciência, logo eu consigo conduzir bem os dois pela estrada. No caminho, sou surpreendido por dois capangas de uma gangue. Pena que eles não deveriam ter feito isso. Coitados, nem tiveram chance, já que a minha arma está muito mais rápida e potente depois que foi limpada. Whoa, Finalmente cheguei no local, onde eu devo entregar a carroça para outro cara, e assim ele terminar a entrega. O que me rendeu um pouco mais que $80, um bom dinheiro se for comparar com as outras fontes de renda que trabalhei. E já que tinha ganhado um pouquinho de grana, tentei a sorte com um jogo de dominó. Só que parece que esse não era muito meu dia, de jogar em jogo de azar. Perdi somente $1, mas ainda bem que eu saí antes que eu perdesse muito mais. Quando estava voltando novamente para pegar mais uma entrega na cidade de Valentine, decidi ir até o rio que tem aqui na região, para colocar o furico para beber água, já que o bichinho tá parecendo que tá um pouco cansado. E foi aí que encontrei esse mexicano atirando em umas garrafas. E ao me ver, ele me pergunta se eu quero participar de uma competição de tiro apostado. E como eu gosto de participar de uma boa aposta, é claro que eu aceitei, né, meu compadre? Bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready, alright? Shoot! Perfecto! Damn it all! How the hell did you beat me, huh? better shot, I suppose. Ganhei a aposta fácil, e por isso, ele decide propor mais uma aposta, só que dessa vez, o valor vai ser dobrado. Aha! That's a good call, amigo. Só que dessa vez, os alvos serão os pássaros, e quem acertar 4 pássaros primeiro, vence a aposta. As soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah! There they go! Shoot!
Mais uma vez, acertei os 4 primeiro do que ele, e assim termino ganhando a aposta dele novamente. Hit this, okay? Matter my word. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. A noite já estava começando a chegar, e por isso decido arrumar um lugar por aqui mesmo e montar um acampamento para seguir viagem logo cedo amanhã de manhã. Easy. De início acendi uma fogueira e peguei meu saco de dormir. Agora vou tentar achar um animal para caçar e assar sua carne para me alimentar durante a noite. Aqui próximo desse pequeno leito do rio tem vários animais, como antilocapra, cervo e peru, mas não posso abater esses animais muito grandes, porque não vou conseguir consumir toda a sua carne, e isso irá atrair vários predadores aqui para o local. E pensando nisso, acho que iria abater um desses perus selvagens. De volta aqui no acampamento, coloco o furico para descansar, retirando a sua sela. Just let me get this off, boy. E para completar, ainda escovo o pelo do furico, para ele dormir com o pelo limpo. Agora sim, o furico está pronto para descansar durante a noite. Como estou vendo algumas nuvens carregadas aqui no céu, acho que vou montar a barraca para me prevenir da chuva durante a noite. Pronto, meu compadre, já estou prevenido contra a chuva. Agora vou tirar a água do joelho. Agora que já estou aliviado, é hora de assar a carne do peru e matar quem estava me matando. Para finalizar o dia de hoje, vou dar uma olhada nas notícias e nas vagas de emprego no jornal que eu comprei lá na cidade. Espero que eu encontre um emprego que me remunere bem, para que eu possa assim comprar minha primeira casa.